graças a Deus pelo privilégio de estar com vocês nesta oportunidade, para este momento de adoração, lembrando-nos com gratidão dessa nossa história, a história da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, as bênçãos que Deus derramou aqui. Eu servi de fato aqui em 83 como pastor auxiliar, mas já conhecia a igreja antes, tendo vindo aqui algumas vezes com as primeiras equipes dos Vencedores por Cristo. Mas eu já conhecia a igreja antes disso também. Ainda adolescente, lá na igreja de São Caetano, ouvi as referências do pastor, reverendo Lugero, sobre o bom andamento dos trabalhos aqui em Santo Amaro, quando para cá veio o reverendo Jacó Silva. Isso acho que dá mais do que 52 anos. Graças a Deus, dessa história. Podemos dizer que é uma igreja resistente, não é? Um bom tempo e continua resistindo. Convido vocês para lermos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Enquanto vocês acham aí, deixa eu dizer isso. Eu não pude trazer minha esposa, Sandra, o que me teria dado muita satisfação. Sandra e eu frequentamos a igreja presbiteriana Maranata, em Santo André, porque lá é o meu presbitério. Não sou pastor da igreja lá, não. Frequentamos a igreja e trabalhamos lá. Atos, capítulo 4, os 4 primeiros versículos. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Agora vamos continuar a leitura a partir do verso 18 até o 31. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em seu mais recente livro, Pecados Espetaculares,
livro a ser lançado brevemente no Brasil pela editora Cultura Cristã, John Piper expressa surpresa por não estarem ainda jogando bombas nas igrejas norte-americanas. É que a hostilidade contra o cristianismo naquele país é cada vez maior, a partir da mídia e a partir também dos meios acadêmicos. Nos países islâmicos, nós sabemos, quem pregar o evangelho será preso. E um muçulmano que se converter ao evangelho será condenado à morte, será executado. No Brasil há espaço para qualquer religião. Mas um crente que tenha um cartório, por exemplo, é forçado por lei a realizar um casamento homossexual. A situação parece cada vez pior. Mas nada disso deveria nos surpreender, porque a inimizade e a oposição vêm de longe, como mostra essa pressão das autoridades neste dia em Jerusalém, a respeito do qual nós acabamos de ler. A história maior foi assim: Pedro e João foram ao templo para orar. É esse o registro do contexto em Atos. E no templo, porém, encontraram este homem paralítico e o curaram. Isso foi um espanto. Não era algo que alguém pudesse duvidar, será que curou mesmo, ou é uma dessas curas forjadas? Não. Ele tinha mais de 40 anos, todos sabiam que ele era mesmo um aleijado. E ele foi curado, juntou gente, todos ali em volta desse homem de Pedro e de João. E o que é que os apóstolos fizeram? Eles passaram a pregar o evangelho, passaram a anunciar Jesus e a ressurreição. E nós lemos o que isso provocou. Ressentimento nas autoridades do templo. Primeiro porque, como é que vem esses homens aí que a gente nem sabe quem são, não sabe qual é a titulação deles, vem ensinar aqui no nosso templo quem eles estão pensando que são. A autoridade aqui somos nós. E não só isto. Eles ainda têm de vir aqui e anunciar Jesus e a ressurreição. O pessoal do templo não acreditava em ressurreição. Então foi uma ofensa assim, meio grave na opinião deles, ficaram ressentidos. E era um pouco tarde, não podiam ouvi-los naquele momento, naquele dia, prenderam esses homens, sem julgamento, sem nada, simplesmente os lançaram na prisão para ouvi-los no dia seguinte. O que aconteceu? Esses homens trouxeram Pedro e João outra vez para ouvi-los. E o que é que Pedro e João fizeram outra vez? Outra vez anunciaram Jesus e o Evangelho. A boa nova que a igreja tinha de anunciar. Aí os homens, as autoridades do templo, ficaram numa situação difícil. O que é que eles poderiam fazer contra Pedro e João? O milagre realizado era algo assim que impressionou o povo, e Pedro ainda era muito provocador. Viu? Estamos inquirindo a respeito do bem que fizemos a este homem. Ele não disse: vocês estão nos questionando porque pregamos o evangelho. Não, estão nos pressionando por causa do bem que fizemos a este homem. E as autoridades ficaram realmente acuadas e vieram com essa conversa: vocês não podem falar de Jesus, vocês não podem mais ensinar, não podem fazer nada em nome de Jesus. Sabe o que eu penso, irmão? Neste momento, Pedro e João ficaram com uma enorme vontade de dar risada. Olha só como é que esses homens dizem para dois apóstolos do Senhor Jesus Cristo: não falem no nome de Jesus, não ensinem no nome, só rindo de uma situação assim. Mas, afinal, não havendo mais o que fazer, as autoridades os dispensaram com essa ameaça. Pedro e João voltaram lá para o local da reunião dos crentes. O que aconteceu? Vejam só o que esses dois homens fizeram. Depois de tudo o que aconteceu, eles tinham ido ao templo orar e viram aquele homem paralítico e curaram em nome de Jesus, pelo poder de Jesus. Algo notável. E houve a oportunidade de pregar a tanta gente, e pregar às autoridades, e pregar de novo também. Mas o que foi que esses dois homens contaram quando retornaram para os seus irmãos?
Eles só disseram, só relataram o que é que as autoridades haviam dito. Isso foi marcante, meus irmãos. As autoridades do templo disseram que nós não podemos mais pregar o evangelho. Aí, gente, não foi vontade, não. Eu acho que aí a igreja caiu na gargalhada mesmo. Viu? Foi uma risada geral. Como assim? A igreja não pode pregar o evangelho? A igreja, neste momento, orou. E é essa oração que nós temos no trecho livre. A igreja não ficou impressionada, não. Ficou tranquila. Aquela pressão não a pressionou. Ela resistiu. Resistiu à pressão. Por que será? Quando lemos esta oração, quando prestamos atenção nas palavras desta oração, nós entendemos por que foi que a igreja ficou tranquila. Diante da inimizade, diante da oposição, diante da pressão dessas autoridades, a igreja ficou tranquila. Olhe para esta oração. Nós vamos ver, primeiramente, que o que fez diferença foi como a igreja via a Escritura. Esta alta consideração da igreja pela Escritura fez diferença. A igreja havia abraçado a Escritura como palavra de Deus mesmo. Por isso, ela diz assim, tu disseste, ao citar a palavra da Escritura que cita, tu disseste, o tu ficou aí oculto, disseste, está falando com o Senhor, disseste, então é Deus que disse mesmo. Assim que a igreja via a palavra de Deus. Deus disse, disseste, Senhor, disseste. Isso é muito importante, porque se Deus disse, está dito, acabou. Acabou. Já não tem mais nada para acrescentar ou para mudar. Isto é bem diferente da posição ensinada pela Igreja Católica, para quem a autoridade são os papas, os concílios, e vem as suas declarações ao longo dos anos, dos séculos, que vão atualizando a crença da igreja, em que vai crer aquele que segue esses ensinamentos. Vai crer no que Deus disse, vai crer no que a igreja disse. E o que é que a igreja disse? O que ela decidir ao longo dos tempos, em seus encontros, seus concílios, ou o que for dito pela sua autoridade máxima. A Escritura mesmo, bem, isso aí é assunto para decisão da igreja. O seguidor desta religião vai observar, deve observar a palavra dos concílios da autoridade máxima. A igreja, porém, disse, o Senhor disse, é palavra do Senhor, assim é a Escritura. Quer dizer, não é de outra pessoa. Quem será que disse isso? Foi Deus quem disse. Isto é diferente também do que começou a acontecer, começou a ser visto e ouvido, mesmo no meio da igreja, lamentavelmente, é que surgiu um tempo aí em que as pessoas, um grupo de pessoas que não cria naquilo que é sobrenatural, cria só no que está na natureza, decidiu que a Bíblia não pode ser palavra de Deus, porque Deus não ia dizer coisa nenhuma para nós. Alguns nem achavam que havia Deus ou que há um Deus. E procuraram uma resposta, uma explicação para a origem desta Escritura, aqui mesmo entre nós. E disseram então que o que temos registrado e o que chamamos de palavra de Deus é, na verdade, o registro da opinião da igreja ao longo dos tempos. A igreja cria desse modo, a igreja cria daquele outro modo e foi registrando essas posições e opiniões, e é isso que nós temos e que chamamos de palavra de Deus. Mas não é exatamente palavra de Deus, é a opinião da igreja ao longo dos tempos. A história de Lázaro, por exemplo, ninguém fica pensando que aconteceu isso. A igreja que registrou essa história, o próprio Jesus. Existiu alguém assim? Alguém inventou essa história. Lamentavelmente, esta posição teve espaço na própria igreja. Ainda tem alguns por aí que pensam desse modo. A Escritura disse, eles não poderiam orar com esta igreja, tu disseste. Não, porque na opinião dessas pessoas não foi Deus quem disse isso. Foi a própria igreja que foi inventando isso ao longo dos tempos. Para a igreja, neste momento de oposição, foi Deus quem disse.
disseste, e tu disseste. Deus disse. Mas não apenas Deus disse, porque a igreja estava se referindo a um texto que ela havia lido na Escritura. Quer dizer, não apenas Deus disse, mas está registrado. Pode ser lido, pode ser conferido, pode ser lembrado, como a igreja lembrava nesse instante de oração. E aqui nós temos de novo uma diferença entre a posição bíblica e outra que há por aí. Eu falei da posição da Igreja Católica, que estabelece a autoridade dos papas e concílios sobre a palavra de Deus. Quem diz é a Igreja. Falei também, melhor, não a Igreja, mas essas autoridades que representam a Igreja. Falei também dessa outra crença racionalista, segundo a qual Deus não interfere, Deus não vai dizer nada aqui, mas o povo de Deus, ao longo do tempo, vai anotando suas crenças no que chama de Escritura. E há esta outra posição, mais recente, que traz o assunto para o âmbito, para a esfera individual. Porque surgiu uma filosofia em nossa cultura, segundo a qual um texto não diz coisa alguma, até que você o leia e decida o que é que ele diz, o que é que ele quer dizer, o que é que ele significa. A ideia é a seguinte: ao autor do texto. O autor vem com a sua bagagem, com os seus pressupostos, com a sua experiência, com as suas impressões, e ele registra ali o seu texto. Aí você entra em contato com esse texto. E você também chega com as suas pressuposições, com a sua bagagem, com as suas impressões. E acontece, dizem essas pessoas dessa filosofia aí, acontece uma negociação. De um lado, o autor com seus pressupostos, suas bagagens, suas impressões, e do outro lado, você, que lê o texto, com as suas pressuposições, suas bagagens, suas impressões também. E dessa negociação, como chamam, sai um sentido, que é o sentido que você encontra num texto. Esta é uma filosofia da linguagem que está por aí. Isto é confusão, porque texto algum significa coisa alguma, então, a menos que, enquanto você não disser o que é que ele significa, e vai significar para você, ninguém mais tem compromisso com esse sentido. Agora, imagina o estrago dessa filosofia, dessa ideia aplicada à Escritura. É a mesma confusão, mas estamos falando da Escritura Sagrada. Então, essa ideia diz que a Bíblia não é exatamente a palavra de Deus, até que você entre em contato com ela e tem uma experiência ali com o texto e ela se torna para você a palavra de Deus. E o que é que diz o texto? Você diga para mim o que é que o texto diz para você, porque o outro vai dizer outra coisa e eu vou dizer outra coisa. O texto diz algo diferente para cada um. Não é assim que a igreja cria. Esta igreja que resistiu desse modo à pressão, estava tranquila em relação à Escritura. E o que foi que Deus disse? O que está registrado, isso mesmo, a igreja pode ler. E essa tem sido a postura da igreja ao longo dos séculos. Nós lemos a Bíblia juntos. Se alguém começa a ler a Bíblia e tem um sentido que ninguém mais viu ali, opa, isso é complicado. Porque é a palavra de Deus para o povo de Deus. Não é o sentido, ou encontrar o sentido puro da minha experiência pessoal com o texto. Nós lemos a Bíblia juntos. E o que é que está lá, afinal? Vamos ler, está registrado. Deus disse, está dito e está registrado. Por isto, ou era assim que a igreja cria, a igreja via claramente que a Bíblia, a Escritura, havia sido inspirada por Deus. Por isso continua na sua oração dizendo: disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Nós temos aqui um resumo da doutrina da inspiração. Nós lemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a Escritura procede de Deus. Ela não vem da história, não vem
não vem da tradição, não vem da minha experiência pessoal ou da sua experiência pessoal. Não. Ela procede de Deus mesmo. É claro que há a participação humana, mas a participação humana não descaracteriza a autoria divina. A Bíblia diz, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É assim que a igreja cria, nesse momento de crise, de oposição, ela ficou tranquila, porque olhava para a Escritura dessa maneira, olhava buscando o seu ensino e a sua orientação. Ela estava tranquila porque sabia que onde a Escritura fala, Deus fala. O que é que vamos fazer quando observamos uma atitude como essa da igreja naquela situação de dificuldade? Vamos compreender que essa visão elevada da Escritura fez toda a diferença naquele momento. Em nossos dias, em nossa época, se os crentes se afastarem da Escritura, não apenas eles perdem a sua fé, mas a própria igreja estará ameaçada. Isso já aconteceu na Europa, nós sabemos. Cadê a igreja da Europa, um continente chamado agora de pós-cristão? Isso está acontecendo em muitas igrejas dos Estados Unidos, e é claro que os macaquinhos imitadores das selvas tupiniquins querem trazer isso para nós também. Essas ideias todas, que não são a visão que devemos ter, a elevada visão que devemos ter da Escritura. E se isso acontece aqui, o resultado será lamentável, como já observamos em outras partes, como citei há pouco. Mas a igreja em Jerusalém não fez isso. Com esta visão elevada da Escritura, ela tranquilamente resistiu à pressão que estava recebendo. Para ela, a Escritura era mesmo a palavra de Deus. Na palavra de Deus, revelação de Deus, então a igreja aprendia sobre o próprio Deus. Vocês viram como a igreja se dirige, nessa oração, como a igreja se dirige a Deus? Ela se volta para o Senhor e diz isto: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. É assim que a igreja via o Senhor, seu Deus. A igreja sabia que podia confiar nele, então. Quem é ele? É o soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Sabe, quando foi registrada esta oração, foi usada uma palavra para soberano, a palavra que deu para nós agora em português, déspota. O que é um déspota? Déspota é um tirano que oprime o seu povo. Isso é um déspota. Não é uma palavra muito usada em nossos dias, ainda que a gente continue a ter déspotas, mas não usamos essa palavra, a gente os chama de outras coisas. Mas a ideia aqui não é de um governante que oprime o seu próprio povo. Não. A ideia é diferente. A Escritura apresenta o Senhor, ou o Senhor se apresenta na Escritura, de fato, como o Senhor, o dominador, o soberano. Ele é o déspota. Mas olha o que a Bíblia diz sobre ele. O Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Quer dizer, ele é um déspota que governa em favor do seu povo. Quem tem de ter medo de Deus? Não é o seu povo. Não, são os que lhe fazem oposição. São os inimigos. Esses sim é que devem ter medo de Deus. O Senhor favorece o seu povo. A teologia reformada reconhece isto. O que nós encontramos lá no Catecismo Maior de Westminster, essa pergunta: como Cristo exerce as funções de rei? E a resposta proposta é, a partir da Escritura, Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis, disciplinas, para visivelmente o governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a obediência deles e corrigindo-os por causa dos seus pecados. E continua dizendo, preservando-os
guiando-os e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo. E termina dizendo, e também castigando os que não conhecem a Deus, nem obedecem o Evangelho. Deus, esse é o reconhecimento de que, conforme a Escritura ensina, Deus governa em favor do seu povo. Ele é o soberano sobre todas as coisas, criador de todas as coisas, e ele governa em favor do seu povo. Aprender isso é muito bom. Na hora do aperto, na hora da oposição, na hora do enfrentamento da inimizade, isso faz toda a diferença. É isso que a gente está vendo acontecer na igreja primitiva naquele dia. A igreja primitiva, sabendo assim da soberania de Deus, sabendo que ele é o déspota que os inimigos devem temer, não, a igreja fez mais do que isso, ela reconheceu que a inimizade, então, essa situação que as autoridades estavam levantando ali naquele dia, não era com ela primeiro. O assunto não era com ela, a igreja reconheceu que a inimizade era, afinal, um problema daquelas autoridades com Deus. Por isso, citou a igreja na sua oração o Salmo 2. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Olhem só isso. Então a inimizade, a oposição eram primeiro contra o próprio Deus e contra o seu Cristo. A igreja compreendeu isto e que ela compreendeu mesmo fica claro na aplicação que fez, porque lemos em seguida na sua oração. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. A igreja sabia então. Eles estão encrencando aqui conosco, mas o problema não é bem conosco, viu, gente? O problema, primeiro, desse pessoal aí, dessas autoridades, essa oposição, é um problema contra o próprio Deus e contra o seu Cristo, o seu ungido. E nós olhamos para a Escritura e vemos que, de fato, todos os precursores do Messias enfrentaram oposição. Mas o alvo mesmo sempre foi o próprio descendente prometido lá atrás, o próprio ungido. Narrando esse conflito, Apocalipse 12:4 diz que o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Uma referência ao povo de Deus, do qual haveria de proceder o Messias. Então, o inimigo cercando o povo de Deus, aqui representado por essa mulher, mas o seu alvo era o descendente da mulher, aquele prometido atrás, o ungido, o Messias. Foi por isso que Jesus alertou os seus discípulos, dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. A inimizade é primeiro contra ele. A igreja sabia disso, por isso a igreja pôde permanecer tranquila. E mais ainda, observando essas palavras da oração, continuamos aprendendo que a igreja resistiu à pressão porque reconhecia que essa inimizade, que era primeiro contra Deus, era plano de Deus. É mesmo, plano do Deus da providência. Os inimigos de todos os tempos, e agora Herodes e Pilatos, fizeram o quê? Nas palavras da própria igreja. Tudo que tua mão e teu propósito predeterminaram. É claro que eles foram responsáveis. Sua era a maldade, a inimizade. Mas isto tudo estava nos planos de Deus. Na verdade, a inimizade vem lá de trás, desde a queda. Se você conferir a história bíblica, vai ver isso, porque Gênesis nos conta que após a tentação e a queda, o Senhor Deus disse à serpente:
visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E ouça isso agora. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois do que tinha acontecido, só faltava agora o ser criado por Deus, o ser humano, e Satanás saírem por aí amiguinhos. Não podia ser. Não podia ser. Não a linhagem do qual viria o descendente que haveria de esmagar a cabeça da serpente. A relação entre ambos seria, diz aqui o Senhor, decreta aqui o Senhor, seria de inimizade. Isto vem do Senhor. Esse é um desafio, não é, gente? Já pensaram a igreja aí, pelo mundo afora, enfrentando oposição, enfrentando tanta luta, tanta dificuldade, tanta inimizade, e orando ao Senhor, Senhor, reconhecemos que essa inimizade é coisa do Senhor. Os crentes costumam orar dizendo, Senhor, nós damos graças porque temos liberdade para pregar o Evangelho no nosso país. Bem, se nós temos liberdade para pregar o Evangelho no nosso país, nós temos que dar graças a Deus, porque Ele é o autor dessa liberdade. Eu quero saber se quando nós enfrentamos a inimizade, a oposição, nós agradecemos ao Senhor. Senhor, dou graças ao Senhor porque este aí não é nosso amigo, é nosso inimigo. E isso é coisa do Senhor, e nós estamos não sob Ele, estamos sob o Senhor. A igreja reconheceu isso. A igreja reconheceu que a inimizade era coisa de Deus. Foi decretada pelo Senhor. Era parte do plano de Deus. Mas não só essa inimizade era plano de Deus, e também era o desfecho do plano de Deus, coisa do Senhor. Aqui tem um trecho do Salmo 2, que a igreja não incluiu na sua oração, mas que diz assim, ri-se aquele que habita nos céus. Ri-se é uma linguagem que a gente não usa hoje, não é? Isso é Almeida, Revista Atualizada, é coisa do século XVII. A gente diria, dá risada, dá risada. Dá risada aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Você pode ter achado estranho, quando eu disse aqui há pouco, que ao ouvir que era proibido pregar o Evangelho, os apóstolos seguraram a risada assim, não é? E a igreja não segurou, não. Quando eles disseram, gente, nós não podemos mais pregar o Evangelho, todo mundo caiu na gargalhada. Vocês podem ter achado estranho a minha ideia, mas não é minha ideia. É que eu li aqui no Salmo 2, ri-se aquele que habita nos céus. Ele não está achando engraçado nada, não. Não é risada de quem acha engraçado. O texto diz, o Senhor zomba deles. Gente, é ridículo. Oposição contra Deus. O que você acha que Deus acha da oposição contra Ele? Ele sabe que Ele é Deus, Ele sabe que Ele é todo poderoso, e Ele fica vendo aquele pessoal esperneando ali, dando risada mesmo. A Bíblia diz, o Senhor mesmo diz isso, o Senhor zomba deles. Por isso que eu acho que o pessoal lá caiu na risada assim. O desfecho do plano já está determinado também. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Estão vendo isso? A igreja ficou tranquila. Por causa da sua elevada consideração pela palavra de Deus. É a palavra de Deus mesmo, a palavra de Deus. Deus disse, está dito, está registrado. Ele inspirou aqueles que escreveram essa palavra. A palavra dele mesmo. A igreja ficou tranquila por saber quem era Deus. Deus é o soberano. Tudo está em suas mãos. A história está em suas mãos. Essa inimizade toda, tudo sob controle. O final disso tudo, sob controle. Por que é que a igreja vai temer? Por que é que a igreja vai se agitar? Com esta confiança, tudo que a igreja pediu ao Senhor naquele dia foi: concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Depois de
reafirmar contra a oposição das autoridades. A base bíblica da sua fé no soberano Senhor. A igreja ficou cheia do Espírito Santo e foi fazer, sabe o quê? Você sabe o que foi que a igreja passou a fazer? Justamente o que as autoridades tinham proibido. Parecia provocação, não é? Parecia que a igreja não estava levando a sério realmente essas autoridades. A igreja estava levando a sério o Deus soberano. Como é que nós enfrentamos a oposição hoje? Olha a nossa volta. Se a gente não levanta a cabeça para ver o que está acontecendo, não ouve, não se informa, pode não saber como a situação é difícil para a igreja em nossos dias. E não sabendo, podemos até ceder onde não deveríamos. Há pressão, sim. Há pressão à nossa volta. Como é que vamos reagir? Vamos aprender com a igreja nesses dias difíceis, no começo da história da igreja cristã. Isso tem a ver com o nosso relacionamento com a Escritura, mas tem a ver com o nosso relacionamento com Deus mesmo. O que é para nós a Escritura? E quem é para nós o Senhor? É com esta posição muito clara, muito firme, que a igreja vai resistir. A igreja de Santo Amaro resistiu até aqui, mas tem muito mais. Até o desfecho preparado pelo Senhor, nós deveremos continuar essa resistência. Que o Senhor conceda à igreja de Santo Amaro continuar resistindo assim.